Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Amém. povo, a paz, amém? Amém. Amém, glória a Deus. Primeiro tá bom, né? Pode melhorar. Bom dia, povo, a paz, amém? Amém. Amém, o povo aqui Glória tá a Deus. acordado, tá ligado, amém. Bom dia, povo, a paz, amém? Amém. Amém, Glória a agora Deus. tudo mesmo. Queria convidar vocês a estar conosco nesse culto ao nosso Deus. Um momento especial, um momento onde a gente pode louvar, adorar a Deus, orar, ouvir a voz do Senhor através dos louvores, através da palavra dele. Um momento muito importante. Eu queria me unir com vocês e erguer aqui nessa praça um altar de adoração ao Senhor. Deus diz, Jesus falou, quando tiver 2 pessoas ou mais no nome dele reunido, ali está presente. Então ele está aqui presente nessa manhã, amém? Amém. Olha aí para o seu irmão, de Jesus está aqui. Jesus está aqui, está aqui. amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça e começa a falar com o nosso Deus. Talvez a semana foi difícil. Talvez você, essa semana, foram muitas lutas que você viveu, mas nós chegamos até aqui hoje. Quantos livramentos, quantas coisas você viveu essa semana, e o Senhor te trouxe até aqui. Ele trouxe aqui para te acalmar, Ele trouxe aqui para te encorajar, Ele trouxe aqui para ouvir a tua voz, e Ele trouxe aqui para falar contigo. Então comece a falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome de Jesus que nós nos reunimos aqui nessa manhã, Pai, na Tua presença, Pai. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará em nossas vidas, Pai. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Pensamentos, palavras, ações, ou até mesmo omissões, Pai. Nós pedimos perdão ao Senhor, porque nós reconhecemos que somos falhos, somos fracos, Pai. Que sem Ti nada somos, que sem Ti nada temos, Pai. Mas contigo nós somos mais que vencedores, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por enviar o Senhor Jesus à terra, a nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela obra que Jesus fez, realizou, concluiu na cruz do Calvário, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos salvar. Muito obrigado, Senhor, por caminhar conosco. Muito obrigado, Senhor, por trabalhar em nós e através de nós, Pai. Senhor, Tu conhece cada vida aqui presente, cada coração, cada história, cada necessidade, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós queremos nessa manhã tocar no Senhor com a nossa fé, Pai. E nós sabemos que aquele que toca no Senhor não continua igual. Nós queremos nos quebrantar nessa manhã, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Pai. Exaltado é o Senhor, Pai. Glorificado é o Teu nome, Pai. Bendito, adorado, exaltado, Senhor. Grande é Tu, Senhor. Grande é Tu, ó Pai. Diga ao Senhor que você o ama. Diga ao Senhor que Ele é tudo na sua vida. Tenha esse momento de entrega ao Senhor. Tenha esse momento de quebrantamento, de reconhecer que Ele é grande, que Ele é santo, que Ele é poderoso, aleluia. Tu és santo, 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 santo. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, clamamos no nome de Jesus, por cura nesse lugar, Pai. Não só aqui, Senhor, mas pelos hospitais. Visita os hospitais, meu Pai. Visita, Senhor, as pessoas que estão em casa neste momento doentes, Senhor, enfermas, Pai.
Senhor, que no nome de Jesus, neste momento ocorra curas e que teu nome seja glorificado, Pai. Também oro por libertação, Senhor. Libertação espiritual, libertação, Senhor, de vícios. Libertação, Senhor, psicológica, Senhor. Visita cada um de nós e nos liberta, Senhor, daquilo que nos prende, daquilo que nos faz, Senhor, não nos prostrarmos, não nos entregarmos a Ti, Senhor. Queremos Te adorar, Senhor. Cura, liberta, Pai. Abre portas, Senhor. Traga oportunidade para nós, Senhor. Tu és tudo que temos. Tu és tudo que temos, Pai. Exaltado o Seu nome, Pai. Glorificado o Teu nome, Senhor. No nome de Jesus, eu profetizo cura neste lugar. Eu profetizo libertação, transformação, e que o Teu nome seja glorificado neste lugar, Senhor. Continue usando, Pai, o projeto Pão da Vida, Senhor. Continue, Senhor, usando cada vida. Continue acordando, despertando a Tua igreja, Senhor, para o Teu ID, Senhor. Continue, Senhor, fazendo, Senhor, de nós, Senhor, um servo Teu, Pai. Continue, Senhor. Abençoe os grupos, abençoe o projeto Pão da Vida, todos que nos ajudam, todos que estão conosco, Senhor, que estão aqui, os que não estão, os que nos ajudam de alguma forma, que ora por esse projeto, Senhor. Abençoa, Pai, e que mais projetos se levantem, Senhor, para visitar presídios, para visitar hospitais, para ir às ruas, Senhor. Que igreja, Senhor, possa ser um hospital onde nós possamos ir e ser tratados ao Senhor, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Abençoa o nosso país também, Pai. Abençoa o nosso país, Senhor. Nos livra, Senhor, de tanta injustiça, Pai. Abençoa o nosso planeta, as nações, Pai. Só Tu és, Senhor. Só Tu és, Senhor. Só Tu és, Senhor, Pai. Nós declaramos, Te exaltamos, Te glorificamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, aplauda ao Senhor. Amém, glória a Deus. Daqui a pouquinho a gente vai ter os alimentos, tá? Hoje tem algumas pessoas que não vieram, mas nos ajudaram, mandaram aí os alimentos, estão conosco no coração, na oração. Mas vamos agora louvar o Senhor. Daqui a pouco, como eu falei, temos alimento, uma palavra de Deus para a sua vida. Mas vamos começar com aquele pão que nos alimenta, a palavra de Deus, que é eterno. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho desse pobre coração? Não apenas por quem sou, mas porque Tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que Tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor, e ainda escutas quando clamo, me sustentas quando chamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou Teu, eu sou Teu. Quem sou eu para ser visto com amor? Me nomeio ao pecado, Tu me
fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acalma a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando chamo, me sustentas quando clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Declare que você é Jesus. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda me escutas quando chamo, me sustentas quando clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Sim, Jesus, nós somos teu. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Jesus diz quem você é, não importa o que o mundo diz. E Jesus diz que você é um filho amado. Jesus diz que você é um homem que consegue tudo. Basta colocar Jesus como seu guia, como seu amigo. Ele não está aqui para ser seu patrão, ele está aqui para ser seu amigo. O bom amigo, aquele que te leva ao bom caminho. Amém? Amém. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sim, Senhor. Queremos o seu nome engrandecer
do amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Só Deus é o nosso Deus. Amém. Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Amém. Eu queria já ler com vocês a palavra de Deus. Não vou demorar hoje, tá bom? Como eu falei, hoje a gente está um pouquinho com menos pessoas. E a gente vai ler aqui a palavra de Deus, meditar juntos. E depois tomar aquele café. Café hoje não, tá? Hoje tem suco. Tem suco, tem todinho, tem bolo, tem pão com patê. Tem muita coisa boa, tá bom? Mas antes, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a Ti, Senhor. Fala com cada um de nós aqui presente, Senhor. Que ninguém saia daqui da forma que entrou. Que possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença, Senhor. Que a Tua palavra, que é a boa semente, ela atinja o nosso coração e frutifique. No nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida para compartilhar a Tua palavra, Senhor. Te pedimos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero refletir com vocês hoje. Está chegando aí a Páscoa, né? E aí na Páscoa a gente lembra, né, dos filmes, né, bíblicos, muito comum. Acho que todo aqui já assistiu, né? Paixão de Cristo. Quem assistiu alguma vez na vida? Amém. Então, todos nós já assistimos, a maioria, algum filme sobre Jesus, a vida, a morte, né, a ressurreição de Cristo. E é na Páscoa que a gente reflete sobre isso. Mas eu queria nos aprofundar um pouquinho sobre a vida, sobre a obra, sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus. Amém? Amém. E para isso eu quero começar lendo com vocês o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17 ao 19, tá? Então, 1 Coríntios 15, 17 ao 19. E diz assim: e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. Isso Paulo falando, tá? Paulo questionando. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E ainda estamos, e vocês ainda estão em seus pecados. Neste caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Olha Paulo questionando, refletindo. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Estamos ainda nos nossos pecados. E os que adormeceram, os que morreram crendo em Cristo, estão perdidos se Cristo não ressuscitou. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, Paulo falando, somos os mais dignos de pena de todo mundo. Se a nossa fé em Cristo vale a pena para essa vida, então pobre de nós, somos os mais dignos de pena desse mundo. Mas Cristo, de fato, ressuscitou. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram, que partiram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. E esse homem é Jesus. Amém? A morte entrou no mundo por causa de Adão, seu pecado, mas a ressurreição entrou no mundo por meio de Jesus. Amém? E aí eu queria meditar com vocês sobre isso.
A gente viu o filme, a gente se emociona com o filme Paixão de Cristo, a gente se emociona com a história de Cristo. Mas e aí? Você de fato acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? Porque Ele veio a essa terra, Ele veio, se encarnou aqui, foi filho de uma virgem, teve uma vida simples e humilde. Até os seus 30 anos ele trabalhou, ele cuidou da família, ele começou o seu ministério com 30 anos. Ele pregou, ele fez milagres, ele mudou a história. E aí, por só amar, por só fazer o bem, por fazer milagres, isso despertou a ira da religião da época, dos religiosos, da religião local. E por isso, por questões políticas, religiosas, ele foi morto. Ele foi morto e foi morto de cruz, morte de cruz. Foi uma morte injusta para um justo. Jesus veio, perdoou pecados, curou, deu vista a cegos, fez paralíticos andarem. Isso está na história, isso está na Bíblia. E aí, Jesus mostrou de fato quem era Deus. E aí isso causou muita ódio, muita inveja. E por isso, por tanto amar, ele foi morto, crucificado numa cruz. Só que se você olhar a Bíblia, tá? Nós temos o Novo e o Antigo Testamento. O que seria isso? No Antigo Testamento é tudo que o povo de Israel viveu, as histórias de Israel, as profecias, tá? Isso 600 anos antes de Jesus vir para a terra. E se você olhar apenas o Antigo Testamento, você vai ver promessas que viria o Messias, que ele viria de uma virgem, que ele faria milagres, que ele habitaria no nosso meio, que ele nos libertaria do nosso pecado, e até a sua morte, 600 anos antes, está na Bíblia. Você encontra profecias que o Messias iria morrer numa cruz. Veja aqui, que coisa maravilhosa, 600 anos antes. E essas profecias não dependia só de Jesus para cumprir. Você pode pensar assim, se ele sabia como eram as profecias, ele foi lá e cumpriu porque ele quis. Mas muitas não. A Bíblia fala que ele não iria ter um osso só quebrado. E isso aconteceu. Ele foi chicoteado, ele teve o seu lado direito ou esquerdo, agora não me lembro, transpassado por uma lança. Era costume dos romanos quebrar as pernas ali dos crucificados da cruz para morrer mais rápido, e Jesus não. Muitas profecias não dependiam de Jesus e se cumpriu nele. E não é à toa que o povo judeu analisou a Torá, o Antigo Testamento, e falou: ele é o Filho de Deus. Não tinha como ver os milagres que ele fez, a obra que ele fez, e não acreditar que ele era o Filho de Deus. Ele não era apenas um profeta, alguém que tinha uma bela mensagem, uma boa dicção, falava bem e convencia, tocava os corações. Não, ele fazia milagres. E contra esses milagres não existe um registro negando isso. Existem registros antigos do tempo de Jesus, historiadores, e não há ninguém negando os milagres que Jesus fez. Olha que interessante. E aí, amém. E aí Jesus, ele cumpre todas as profecias e morre numa cruz. Ele é crucificado. Ele passa ali a noite sendo chicoteado, ele tem que carregar a cruz. Ele cai no caminho, ele é chicoteado, é levado para um governador, para outro, ele apanha, ele é crucificado, ele tem ali, sabe, as suas piores dores, ele recebe uma coroa de espinho, ele sofre as dores dos nossos pecados. Ele sofreu realmente a consequência de tanto nos amar. E aí, a palavra de Deus diz que ele ressuscita no terceiro dia. E aí você pode falar assim: Kleber, como provar
que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Primeira coisa, a fé é algo que você tem no seu coração. Mas a fé cristã, ela tem evidências. Obrigado. Se você olhar a história, você vai ver quantas pessoas morreram por testemunhar: não, eu creio em Jesus, Ele ressuscitou, eu vi, tá? Se a gente lê em 1 Coríntios 15, capítulo 6, Paulo diz assim: depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de só uma vez, a maioria dos quais ainda está vivo, embora alguns já tenham adormecido. Paulo fala que houve um momento que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Não foi uma aparição assim secreta, uma aparição só para quem eram os seus seguidores. Jesus, ele apareceu depois de morrer a mais de 500 pessoas em uma aparição. E essas pessoas, contra tudo e contra todos, eles falavam: Cristo vive, Jesus ressuscitou, eu sou prova, eu sou testemunha. E você acha que tinha privilégio para essas pessoas? Não. A religião perseguia, não tinha nenhum benefício em falar: eu sou cristão. Hoje, né, me desculpe, mas às vezes parece até moda: eu sou cristão. Nem sabe o que é, mas eu sou cristão, parece que é bonito, né? Naquele tempo não. Você é cristão? Você então traidor de judeus? Aí vinha o Estado, o governo: você é cristão? Ah, então você acha que o rei é Jesus? Era perseguição, era morte. Existe um livro chamado O Livro dos Mártires, tá? Que mostra ali execuções brutais, cristãos sendo jogados a leões, cristãos sendo queimados vivos, decapitados. E eles viam famílias indo. Eu não nego, Jesus ressuscitou, Ele é Deus e Ele é o Senhor e Salvador. Então, para a gente hoje falar isso, Jesus ressuscitou, não é a mera crença, não é apenas: Jesus ressuscitou, prova. A história prova. A história foi escrita com sangue, com pessoas que entregaram a vida, pessoas que eram perseguidas. Eu sei que depois, infelizmente, o imperador Constantino viu que o movimento só crescia. Ele matava 10 cristãos, convertia-se 100, matava-se 100, convertia-se 1000, 10.000. E ele viu que estava difícil conter isso, e Constantino fez ali uma parceria. E aí entrou o Estado, o governo na religião. E aí, infelizmente, a gente sabe que a igreja errou muito, perseguindo os seus opositores, agora defendendo o cristianismo, entre aspas. A igreja errou, mas se você olhar os primórdios, você vai ver que Jesus ressuscitou, e a história conta isso. Temos evidências, temos vidas que foram mortas, e morrer por uma mentira, será que faz sentido? Pessoas iam cantando nas covas dos leões. Tinha ali como se fossem uns estádios, que tem um nome, como chama? Arenas, isso, arenas. O povo ia testemunhando: não, eu creio, Jesus ressuscitou. E eram mortos. Então Jesus ressuscitou. Está na história. Está na história. E agora eu quero te dizer uma coisa: a fé em Jesus parece complexa, e é complexa mesmo, mas também é simples. Eu já ouvi pessoas falando para mim assim: pastor, mas como assim? Como assim? Jesus morreu pelo meu pecado? Como assim Jesus morreu no meu lugar? Jesus me salvou? Como que isso funciona? E é complexo, mas é simples. Eu posso te afirmar que Jesus, Ele recebeu a injustiça universal sobre Ele. Imagina Deus
enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, o nosso Criador. Jesus participou da nossa criação. E aí Deus manda Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. E em vez de nós honrá-lo, nós matamos Ele. Nós deixamos dele ser morto. Que injustiça! Que injustiça cósmica Jesus sofreu. Ele que nunca errou, Ele que nunca falhou, Ele que era 100% Deus, 100% homem, 100% justiça, 100% amor, recebeu esse tipo de boas-vindas, vamos dizer assim. Jesus sofreu a maior das injustiças, morrendo. Eu merecia morrer pelos meus pecados. Você merecia morrer pelos seus pecados. Mas Ele veio e Ele morreu no nosso lugar. Ele sofreu essa injustiça cósmica, universal, a maior das injustiças. Jesus sofreu. O Deus sendo morto por suas criaturas. Já conseguiu pensar sobre isso? E aí que vem a parte boa. Jesus morreu, mas o Pai falou assim: está errado. O pecador morrer, ok, faz parte, mas Deus morrer não deveria. É uma injustiça. É a maior das injustiças. E aí Deus foi lá, ressuscitou Jesus e falou: meu filho, seja feita a justiça. Seja feita a justiça. E sabe qual é a justiça que Jesus quis fazer? É como alguém que foi injustiçado, sem dever. E aí um dia a justiça fala assim: está errado, como podemos reparar? Jesus falou assim: tem uma forma de reparar, que todos aqueles que venham a mim, eu possa trazê-lo para o meu reino. É isso. É isso. Todos nós que aceitamos Jesus, todos nós que mesmo falhando, caindo, tropeçamos, a gente crê em Jesus, crê na sua vida, na sua obra, na sua morte. Mesmo tropeçando, se a gente acredita, se a gente procura viver coerente com a nossa fé, se a gente se esforça, mesmo falhando, no grande dia, Satanás vai estar lá: o Kleber aqui, para entrar no céu, falhou, errou. De vez em quando tinha orgulho, sim. De vez em quando, você acha que ele é todo bonzinho daquele jeito? Ah, não. Quem? O Robson aqui? Você acha que... Ah, não, Robson não. Não, Robson de vez em quando ficava bravo, que eu sei. O inimigo, ele vai nos acusar. Mas Deus vai falar assim, Jesus vai dizer assim: eu sei. Mas Ele não me negou. Ele foi se arrastando, Ele foi chorando, Ele foi caminhando, Ele me aceitou. E, Satanás, eu fui injustiçado, e eu tenho direito no tribunal de falar: Robson, Kleber, Vânia, Sueli, Dri, entre para o meu reino, bendito do meu Pai, porque você não me negou. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Essa é a tua fé. Esse é o cristianismo verdadeiro. Cristianismo não é sobre ficar rico amanhã, não é sobre não passar por lutas. A gente vai passar por lutas, a gente vai passar por luto, a gente vai passar por dificuldade, por falta às vezes de dinheiro, mas nos espera o dia onde o Senhor Jesus vai falar: venha, bendito do meu Pai, venha para o meu reino. Na casa do Pai tem muitas moradas, eu preparei um cantinho para você, meu querido. Você errou mesmo, eu sei disso, mas você se arrependeu, você chorou, você pediu, você se esforçava. E aceitar Jesus é isso, é saber que a gente vai falhar, mas se a gente se esforçar ao máximo para ser coerente, poxa, se eu falo que eu creio em Jesus e eu não estendo a mão para o meu próximo, dentro das minhas possibilidades, eu creio mesmo.
Eu estou sendo coerente com a fé cristã? Se eu falo que eu creio, que eu aceito Jesus, e eu não perdoo, eu estou sendo incoerente aos ensinamentos de Jesus. Será que eu estou realmente aceitando Jesus? Se eu falo que eu creio em Deus, e eu não busco me relacionar com Ele, eu quero viver os meus dias do meu jeito, será que de fato eu estou realmente buscando ser coerente com a minha fé? A salvação é um presente de Deus. Certas vezes o discípulo falou assim: Senhor, quem pode se salvar? Quem pode ser salvo, aliás? E Jesus falou: é impossível mesmo, mas a salvação é um dom, é um presente de Deus. Basta eu e você aceitar o Senhor Jesus e viver coerente a essa decisão, sabendo que vamos tropeçar, vamos cair, vamos falhar, mas se a gente permanecer, se a gente não negar a Cristo, Ele estará de braços abertos um dia para nos receber. Pode ser no arrebatamento ou pode ser na nossa partida dessa terra, mas Ele vai estar de braços abertos para nos receber. Não sei se você já pensou sobre isso, se você já pensou no que seria entregar a vida para Jesus. Talvez você até já foi na frente, entregou a vida para Jesus. Talvez você desistiu do caminho, mas hoje é dia de você recomeçar. Hoje é dia de você confirmar que você é de Cristo, que você vai continuar no caminho. Amém? Amém. Então, meus amados, entregue a vida a Jesus. Aceite o Senhor Jesus. E vou dizer até mais, né? Eu creio que aqueles que não conhecem a Cristo, não conhecem a Cristo porque não chegou o Evangelho até Ele, mas Ele é uma boa pessoa. Tem muita gente, tem muitos povos que não chegou o Evangelho, mas eles praticam a palavra de Deus sem saber que aquilo é Evangelho. Eu acredito que mesmo assim, ele crendo ou não, quem vai estar lá falando, pode vir, ou infelizmente, apartai de mim que eu não vos conheço, vai ser Jesus. Ah, pastor, eu sou ateu. Vai ser Jesus. Desculpa, mas não creio, também te respeito. Mas eu creio isso, que no grande dia, se você creu ou se você não creu, quem vai estar falando, vinde, bendito do meu Pai, ou afastai de mim que eu não vos conheço, vai ser Jesus. Então eu queria que você pensasse sobre isso. E que privilégio poder servir esse Deus. Que privilégio poder servir a Jesus. Esses dias, vou terminar já, eu estava pensando sobre isso. É um privilégio. E eu não quero ficar com isso só para mim. Eu quero compartilhar. Eu quero levar as pessoas. Esse Deus que é tão bom. Esse Deus que mexe tanto comigo, sabe? Quantas vezes eu achei que eu tinha razão sobre situações, todo cheio de mim mesmo. E aí vem algo que toca no coração. Eu lembro dessa palavra que é tão viva, que fala, tá errado, e eu me quebranto, e eu me corri, eu peço ao Senhor perdão, misericórdia, volto para Ele, Ele me orienta e eu sigo. Então eu queria hoje te encorajar a não só saber sobre Jesus, mas experimentar Jesus. Experimente. Tem coisa assim que não é só saber, é experimentar. E pastor, como que eu experimento? É simples. Entregue sua vida para Jesus. Aprenda mais sobre Ele. Temos a palavra de Deus. A gente acha que a gente não vai entender. Vai entender sim. Novo Testamento. Começa pelo Novo Testamento. Aqui, ó. Começa pelo Novo Testamento. O Antigo Testamento é a compreensão judaica. Sim, serve, tem muitos ensinamentos. Mas Jesus, Ele veio a nós. E a vida, a obra, os ensinamentos estão aqui, ó. Novo Testamento. Olha só. Pouquinhas páginas. Aqui, ó. Me ajuda aqui, Eliane, por favor. Isso.
Tira aqui pra mim. Também, por favor, obrigado. Pedestal hoje tá chique, hein? Aqui, Antigo Testamento. Serve sim, tá? Tem um monte de leis, tem um monte de ensinamento. Mas Novo Testamento, olha só, gente, como é pouquinho. Estuda. Aqui vai falar de Jesus, da sua vida, da sua morte, dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos. Jesus é muito prático. Ele ensina por parábolas. Ele resume a lei no amor. É isso aqui, olha, só isso. Entrega a vida para Jesus, estuda a palavra de Deus e tenha relacionamento. Se você fazer isso, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. E relacionamento é falar com Deus. Relacionamento é você, de fato, levar Deus a sério. Eu escrevi um livro uma vez chamado Levando Deus a Sério. Obrigado. É levar Deus a sério. Senhor, hoje eu estou bravo, Senhor. Estou bravo. Fala para Deus. É melhor do que você ficar falando com você mesmo, com seus pensamentos intrusivos. Fala com Deus. Esses dias, pouco tempo atrás, 2 dias, eu estava chateado com uma situação pessoal. Eu estava muito chateado. Sabe o que eu fiz? Cheguei num quarto, falei, Senhor, estou chateado, Pai. Estou chateado. Por causa disso, eu já falei isso, aconteceu de novo. Eu estou chateado pra caramba. Orei, fiquei um tempinho ali de joelho. E aí Deus foi tocando no meu coração. Pensamentos vêm surgindo. Deus fala também pelos pensamentos. Calma. É tudo isso mesmo? Poxa, será que a pessoa não errou com você? Mas sim, se coloca no lugar dela. Será que ela não tentou, errou, mas querendo acertar? E eu fui me acalmando. A vontade é de brigar com essa pessoa. Mas aí eu fui me acalmando. Conversei com a pessoa conversou, conversa boa, nos entendemos, e olha que bênção, tá tudo bem. Vi que muitas das coisas que eu pensava não era coisa da minha cabeça mesmo. Me coloquei no lugar dela, a pessoa se colocou no meu lugar, e resolvido. É isso que Deus faz. No dia da tristeza, da angústia, Senhor, no dia de chorar, chore para Deus. Senhor, estou triste. No dia da dúvida, no dia da dor, fale com Deus. Pastor, mas eu estou ainda, pastor, usando droga, maconha, crack. Começa a falar com Deus. Vai tropeçando e vai falando com Deus. Vai estudando a palavra dele. Vai pedindo ao Senhor um caminho, uma luz, uma porta. Ele vai te dar. Deus não é aquele Deus, aquele santo que fala, não me toca porque eu sou santo. Não. Deus, Jesus, é aquele que diz, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado e oprimido, que eu vou te aliviar. Ele não concorda realmente com os nossos pecados. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E ele vai trabalhando em nós, através de nós, e a nossa vida nunca mais será a mesma se nós entregarmos a vida para Jesus. Amém? Amém. Eu queria orar com você. Eu queria que... Eu não vou nem chamar você aqui na frente. Mas se você quer entregar a vida para Jesus, se levante, põe a mão no seu coração onde você estiver. Se você falar, eu sou sim cristão, mas eu nunca pensei nisso, pastor, dessa forma, e hoje eu fui tocado pela palavra que veio de Deus para você, também fique em pé. Vamos orar juntos. Eu costumo que trazer a palavra de Deus não é eu trazer uma palavra para vocês. Não. A palavra primeiro vem para mim. E aí eu compartilho com vocês. Então eu me coloco também hoje reforçando a minha fé em Cristo, pedindo a Ele que me ajude. Aconteça o que acontecer, que eu não venha negar o Senhor Jesus. Amém. Que eu não venha deixar essa palavra apenas como algo de conhecimento, mas que eu venha de fato colocar na minha vida todos os dias. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que alimenta a nossa alma. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina sobre Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, por vir a essa terra, por nos amar tanto, por morrer no nosso lugar e por nos salvar, Pai. Por oferecer a salvação
a todos aqueles que entregam a vida a Ti, Senhor. Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, que a minha vida é Tua. Eu Te aceito, eu confirmo, eu reafirmo, Senhor. Eu reafirmo perante a Ti que a minha vida é Tua. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. E não deixa nem eu, nem os meus irmãos sair da Tua presença, Senhor. Senhor, a gente é aquela criança, Pai, que está andando com o Pai e ela quer, às vezes, soltar da Sua mão. Não deixa, Senhor, a gente soltar da Sua mão, Pai. Existe uma música que diz: segura na mão de Deus e vai. Eu quero dizer, Senhor, segura na minha mão. E por mais que pela minha ignorância eu quero soltar da Sua mão, não deixa, Senhor. Eu quero continuar contigo até o último dia, para num grande dia, Senhor, ouvir: vinde, bendito do meu Pai. E que isso também seja o desejo de cada uma aqui presente, Senhor. Que portas se abram, que oportunidade aconteça, que vidas sejam libertas, que cura seja ministrada neste lugar. Mas que o principal, que a salvação já esteja agora sobre nossa vida, Senhor. Sobre todo aquele que entrega neste momento, sobre todo aquele que reafirma que a vida dele é do Senhor Jesus. Amém. Senhor, recebe, Senhor, a nossa vida. Escreve o nosso nome no livro da vida, Senhor. E amém, nos dá força para fazer a nossa parte. Nos dá fé para fazer a nossa parte. Porque sabemos que o Senhor sempre faz a tua parte. Obrigado por nos amar tanto, Jesus. Obrigado por nos cuidar. Nós te louvamos, te adoramos. No nome de Jesus. Te agradecemos muito, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória Vamos a Deus. tomar aquele cafezão. Amém? Só que antes, peraí. Tem aquele grito de guerra abençoado. Pastor Robson, vem aqui, por favor. Isso. Como eu falei, hoje a gente está com poucas pessoas, né? Alguns não vieram hoje, estão viajando com a família, e curtam mesmo, Deus abençoe, né? E estamos aqui, tá? Então, eu peço aí todos que nos ajudem na hora das entregas, tá? E estaremos aqui a pouquinho tomando aquele café abençoado, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos que nos ajudam, obrigado a vocês, obrigado aos que estão, aos que não puderam estar, que Deus abençoe cada um no nome de Jesus, amém? Pastor Robson, qual que é o grito de guerra mesmo? Bom, que palavra, né? O grito de guerra é o nosso que? Nosso Pai é bom. Ó, nosso Pai é bom. O tempo todo. E o tempo todo. Deus é bom, amém. Nosso Pai é bom. Nosso Pai é bom. Deu alguma confusão na cabeça do pastor, porque a gente fala Deus é bom o tempo todo Deus é bom, né? E quando você muda, você entende, deixa um pouco daquela palavra Deus. Parece que quando você fala Deus, parece distante, né, pastorzão? Me corrija se eu estiver errado. Mas quando você entende o amor dele e começa a falar com ele, a dialogar com ele como filho, e entender que ele é seu pai e que te ama demais, é outro nível, né? É outro nível, pastorzão. A palavra que o pastorzão Kleber falou mesmo aqui é maravilhoso. Gente, vocês são a menina dos olhos do Pai. Vocês têm tudo na mão, tudo. A palavra aqui é essa: entrar em sintonia. Qual que é a frequência? Né? A frequência, a palavra, né? É Deus. Você entrando em sintonia com Deus é maravilhoso. Igual o pastorzão falou, uma situação que ele passou, situações que nós passamos, a minha amada esposa aí filmando agora, né? Como é videomaker, filmmaker. E você começa a elevar, né, a palavra a Deus, sentimentos a Deus, né? Sexta-feira eu estava no hospital com a minha esposa, orando, preocupado com ela, e Deus acalmou meu coração, né? Falou: filho, estou com vocês, eu estou com a minha filha, eu estou com a sua esposa, fique em paz, né? Estava trabalhando, fui direto do trabalho para acolher, né, dona Gata, para acolher essa bênção
preocupado com ela e fomos na lanchonete em oração, mas graças a Deus está tudo bem, está tudo em ordem, né? E é bênção, é o refrigério que nós recebemos quando a gente entra em sintonia. O que eu quero dizer é o que o pastor falou aqui, a sintonia com Deus. Se eu não tivesse em sintonia com o Pai, eu ia ficar nervoso, né? A demora na medicação, você começa a ficar, você começa a querer agir na sua palavra, na sua força, né? Na carne. E isso é diferente. Isso o outro lado quer que você haja na sua força. Por quê? Aí ele te derruba. Agora, quando você deixa Deus te pegar no colo, né? Deixa Deus entrar em frequência no seu pensamento, no seu coração, é maravilhoso. Amém? Gente, vamos lá então. Tem outro microfone, pastorzão? Eita, nós só tem um. Então vamos fazer o seguinte, eu falo, todo mundo junto, eu falo e você repete. Vamos lá, pessoal, numa só voz então. 1, 2, 3. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Eita, glória, aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Novamente? Tá fraquinho? Passa pra ti. Primeira, 3, 7, 3, é boa. Pai, Filho, Espírito Santo. Vamos lá, pessoal. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, hein? Vamos lá? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Amém. E agora todo mundo junto, pra gente encerrar e tomar aquele café abençoado. Vamos lá? 1, 2, 3. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Amém. Deus abençoe. Uma filhinha única aqui, tá, pessoal? Na frente aqui. Adriane. Espera aí que ela já vem aqui. Mais um culto maravilhoso. Mais um culto, pessoal, maravilhoso, né? Que palavra do pastor João Kleber. Que Deus abençoe a todos. Aqueles que não puderam vir, aqueles que ajudam financeiramente, em oração, esse projeto maravilhoso que leva o nome do nosso Salvador, né? Projeto Pão da Vida. Quem é o Pão da Vida? Jesus, né? E que conscientizamos na palavra de hoje, do pastorzão, entramos em frequência, consigamos conversar, entrar em frequência com o nosso Pai e fazer dessa semana que vai entrar agora, né? Uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Que toda seta do maligno caia por terra em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.